O livro de Jó é muito legal você dar como exemplo, porque as únicas mortes atribuídas a Satanás na Bíblia são os filhos de Jó, 10. As outras milhares de mortes foram atribuídas a Deus. Deus que mandou matar. Inclusive a terra prometida, Canaã, eram os primos dos hebreus, né? Eles eram parentes de Abraão, né? Os cananeus, eles eram parentes de Abraão, ou seja, eles estavam matando os próprios primos, eles estavam vivendo a vida deles lá, e Deus decidiu que ia dar terra para eles, e eles foram lá e começaram a matar os povos, certo? E aí o que acontece? Eu não consigo entender o seguinte, por exemplo, eu não sou um cara muito bom para dar de exemplo, porque eu sou faixa preta de jiu-jitsu, fui lutador de boxe, trabalho com segurança, ando armado, mas vamos supor que eu fosse um cara franzino. E eu vejo um cara arrastando uma menininha pro mato que eu sei que ele vai estuprar. E é um cara grande. Cara, não importa. Eu faria de tudo para evitar ser estuprado. Eu ia gritar, chamar a polícia, eu ia me pegar com o cara, eu ia morder, eu ia arranhar, até a menina fugir. Para o quê? Para que ela evitasse de ser. Então esse argumento de que no fim Deus vai castigar, para mim não tem lógica. Porque se ele é poderoso, ele é bondoso e ele tá vendo, por que ele não evita? Entende? Por que ele não evita? Por que eu vou ter que esperar o cara? E aí é outra coisa. Outras coisas que me levaram a descrer. Por exemplo, existe hoje 2 grandes biblistas que eram muito crentes e hoje são ateus, né? Então um do Velho Testamento, que é um italiano chamado Mauro Biglino, ele foi contratado pelo Vaticano para traduzir 29 livros, né? E pediram para ele fazer a tradução mais fiel possível. E quando ele terminou de traduzir, ele escreveu um livro chamado A Bíblia Não é um Livro Sagrado, né? E aí ele vai falar de uma série de coisas onde as traduções normais estão erradas e tal. Hoje, inclusive, ele anda com segurança. Tem um segundo biblista chamado Abraham eu esqueci o nome dele agora. Ele escreveu um livro, O que Jesus Disse e O que Jesus Não Disse. Ele era um protestante fanatíssimo e ele foi estudar as línguas mortas, idiomas mortos, para fazer uma tradução da Bíblia. E aí hoje ele fala assim, olha só, existem quase 6 mil fragmentos de cópias do Novo Testamento. É o maior biblista vivo hoje, Abraham P. Herman, acho que chama. Que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, chama o livro dele. É um livro muito legal para ler. O primeiro fragmento do Novo Testamento é do ano 120 depois de Cristo, é o papiro P52. Ele é do tamanho de um cartão de crédito, dá para você ver poucas letras nele, certo? Até cópias completas do Evangelho. Ou seja, a gente só tem cópias das cópias das cópias das cópias. O primeiro evangelho, teoricamente, começou a ser escrito no ano 70 da era cristã, da era comum, certo? Ou seja, nenhum dos escritores do evangelho foi contemporâneo de Jesus. Isso arqueologicamente, isso é ponto pacífico na academia, certo? Ok. O que acontece? Já está cadastrado nesses pergaminhos que a gente tem, desde pequenos até cópias completas, 5.760 divergências entre eles. E aí tem um outro problema, um problema seríssimo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma passagem do Evangelho muito famosa. Quando Jesus é crucificado, diz a Bíblia que ele estava crucificado com 2 outros ladrões, certo? E aí um começa a tirar sarro de Jesus. Ué, você não é o rei dos judeus? Você não é o filho de Deus, né? Sai daí, né? Salva-te a ti mesmo. Aí o outro olha para ele e fala, meu, você é idiota, a gente merece estar aqui, esse cara não fez nada. Aí ele vira para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, certo? Beleza. Hoje existem no mundo, só de doutrinas cristãs, sem contar outras religiões, 3.880 denominações cristãs, certo? Que pensam, que têm crenças, interpretações diferentes sobre o cristianismo. 3.880, certo? Beleza. Algumas denominações, como é o caso da católica, que é a mais comum, você morreu, sua alma vai para o céu, certo? Ou vai para o purgatório, ou seja, mas você morreu, sua alma ascende. Outras denominações, que são menores, como é o caso das Testemunhas de Jeová e algumas outras, acreditam que você morre, você fica
na memória de Deus e você vai ser ressuscitado para viver num paraíso aqui na terra. Que Deus vai intervir depois do Armagedon e da grande tribulação, ele vai interferir nos assuntos da terra e essas pessoas serão ressuscitadas, segundo Apocalipse 21:4, né? E a morte deixará de existir, até porque Romanos diz, né? Paulo diz em Romanos 3:23 que o salário pago pelo pecado é a morte. Então, mesmo biblicamente, o conceito de inferno não tem lógica, né? Embora exista indícios de outras coisas. Então existem vários tipos de contradições, mesmo dentro do conceito bíblico, certo? Então, o que me levou também a descrer? Quando você vai fazer a tradução, por exemplo, um tradutor católico, ele diz assim, quando o malfeitor fala para Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, Jesus vira para ele e fala assim, deveras eu te digo, vírgula. E aí o tradutor católico coloca a vírgula antes do hoje. Deveras eu te digo, vírgula. Hoje estarás comigo no paraíso, certo? Ou seja, daqui a pouco a gente vai morrer, estamos lá em cima, eu tô te prometendo paraíso, beleza? O tradutor que é de outra crença, que pensa que a gente vai viver mais na frente no paraíso aqui na Terra, ele coloca a vírgula depois do hoje. Aí você fala assim, aí Jesus fala para ele, deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mudou todo o sentido da doutrina. Se você pensar que tem duas doutrinas diferentes, mudou todo o sentido. Qual que é o problema? No grego antigo não tinha vírgula. E aí quem tá certo, quem tá errado? O tradutor coloca o que ele acredita. Entende? Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Então eu penso assim, se Deus é tão poderoso, se Deus é tão perfeito, se ele é tão inteligente, cara, desculpa, tá faltando aula de redação para ele. Entendeu? Porque o textinho confuso que gerou guerra pra caramba, que gerou um monte de coisa. Por que ele não é claro no que ele quer para que a humanidade saiba? Por que ele permite essa desgraça toda em volta do nome dele? Entende? Então, para mim, parece ilógico um Deus de amor todo-poderoso, onisciente e tal, que faz essa confusão toda no mundo. Para mim, é mais válido os deuses gregos, porque para os gregos, o ser humano foi criado por Epimeteu e os animais por Prometeu para divertir os deuses. E os deuses gregos gostavam de putaria, gostavam de guerra, gostavam de morte. Então, se você olhar para o mundo lá fora hoje, como diz Epicuro, né? Cara, faz mais sentido os deuses gregos do que o deus cristão. Um deus todo amor, um deus todo poderoso e um deus onisciente, que vê uma criança sendo estuprada e não faz nada. Entende? Então, a incerteza da veracidade da Bíblia e os grandes biblistas, os grandes tradutores que eram crentes e depois que estudaram os originais passaram a ser ateus porque eles disseram ser insustentável essas traduções, você pode ter alterado o que for, são coisas que me levaram a descrer, entende? Então não foi fruto de uma mágoa. A gente fala assim, o que aconteceu na sua vida que você tem raiva? Eu não tenho zero raiva de Deus. Tanto que eu incentivo as pessoas que precisam de Deus a continuar. Mas os meus estudos, as minhas deliberações lógicas, me levaram de que é ilógico crer num Deus onde a gente não tem certeza se a Bíblia é o que é, né? A gente não tem certeza do que ele quer, porque a gente vê sofrimento e desgraça o tempo inteiro, e eu não consigo enxergar um Deus de amor que espera uma criança ser estuprada para lá na frente condenar um estuprador se ele poderia ter evitado, entende? Então essas são coisas que me levaram a descrer. Bom, é o seguinte... Na mitologia grega, existem várias teogonias. Muda a genealogia dos deuses gregos, Sim. Mudam várias lendas. Então, Ovídio fala uma coisa, Hesíodo fala outra. Homero fala outra. Exatamente. Agora, no que tange aos evangelhos, alguns ateus vão falar, tem não sei quantas mil contradições. Eles não conseguem apontar onde estão essas contradições. Não sou eu que falo, tá? Eu tô apontando o livro escrito por Abraham. Inclusive, ele é considerado hoje o maior biblista do novo... Eu vou ver o nome dele aqui certinho. Ele pode, mas tudo bem, ele pode apontar a contradição que for. Mas ele não tá levando em conta qual é a natureza da Bíblia.
Então não adianta você querer apontar contradição num texto se você não faz um estudo filológico desse texto. Então eu poderia, por exemplo, pegar o Kant e apontar várias contradições do Kant. E pode até ser, e até tem. Agora, o que eu não posso é apontar contradições no texto do Kant Bart de Ehrman. sem levar em conta as premissas filosóficas do Kant. Então eu não posso pegar a Crítica da Razão Pura e ler com uma chave aristotélica, depois eu pego a Crítica da Razão Prática e leio com uma chave nietzschiana e falo, tem contradição. Não, eu usei duas chaves de interpretação diferentes. Sim. Então, para eu apontar se existe uma contradição ou não numa obra, eu preciso ter a correta chave de interpretação. E na Bíblia diz que a livre interpretação das Escrituras é vetada. Somente o magistério da Igreja Católica pode interpretar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um produto do magistério da Igreja. Nós temos os 3 fundamentos da verdade cristã, são a tradição, o magistério e as Escrituras. A tradição foi a vida de Jesus em meio aos apóstolos. Eles testemunharam, eles morreram pela verdade cristã. O único dos apóstolos que não morreu de morte matada foi João Evangelista, que morreu de velhice na ilha de Átmos. Todo mundo deu a vida pela verdade que eles viram e os historiadores não cristãos, Plínio, Joséfo, todos eles atestam que houve ali um fenômeno de um homem que ressuscitou e que fez com que as pessoas o seguissem. É a personalidade mais estudada da história, muito mais estudada do que Júlio César, Alexandre o Grande, etc. Então, existe essa verdade histórica e existem textos sobre essa verdade histórica e esses textos, eles foram compilados e considerados canônicos pelo magistério que surge a partir da tradição. Então, os apóstolos construíram essa tradição da vida apostólica, aí constituiu-se o magistério da igreja porque Jesus nomeou os apóstolos Deixando como bispos. claro que quem construiu a teologia da congregação cristã foi Paulo, não foi Jesus, né? Não, foi Jesus. Paulo não deu continuidade. Ele constrói a teologia, ele que estrutura a teologia do cristianismo. Jesus era judeu. Em hora nenhuma, ele falou, tanto que ele falou, eu vim para cumprir a lei, não vim para... Mas aí que tá, o termo judeu é um termo equívoco. Porque ele pode significar alguém da Judéia, ele pode significar alguém que segue o judaísmo hoje, um talmudista, ele pode significar qualquer coisa. O fato é que... Ele era judeu. Jesus é o fundador da Igreja Católica, pelo amor de Deus. Não. Quem constrói a teologia da congregação cristã é o apóstolo Paulo. Tanto que em Atos dos Apóstolos, né, quando Jesus morre, cada congregação começa a fazer uma coisa diferente. E aí começa a ter uma briga dos circuncisos e o outro de carnes sacrificadas a ídolos e tal. E aí o apóstolo Paulo reúne ainda os apóstolos que estavam vivos, né? Eu acho que é Atos 19, se não me engano. E aí ele fala assim, pareceu bem aos santos e a nós não vos acrescentar coisa alguma. Ele diz, a não ser as seguintes coisas, que vos manteis afastados de carnes sacrificadas a ídolos, de idolatria, de fornicação e de sangue. Tudo bem. Tanto que as testemunhas de Jeová interpretam que não podem tomar sangue por causa disso e tal. E aí todas as cartas de Paulo são cartas éticas. Ele assim, ó, isso daqui está fazendo errado, volta a fazer não sei o quê. Isso aqui está fazendo errado. Sim, ou seja, quem constrói essa teologia é o apóstolo Paulo. Não, o apóstolo Paulo... Que era versado nas escolas platônicas. Não, tudo bem, o apóstolo Paulo foi um grande contribuidor da teologia. Ele é parte do magistério.